Olá, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre a Rebraensp, a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, que está estabelecida em todo o Brasil e também aqui no Paraná. Aqui no Paraná nós temos o Polo Paraná, que coordena a rede nos municípios, e o Núcleo Curitiba é um deles, né? Nós temos três núcleos aqui. Temos o Núcleo Maringá, Núcleo Londrina e Núcleo Curitiba. Eu, enfermeira doutora Eliane Maziero, coordeno tanto o Polo Paraná quanto o Núcleo Curitiba. O que é rede? O que é trabalhar em rede? Rede é uma ligação estratégica de coordenação e intercâmbio entre instituições e ou indivíduos que decidem envolver esforços voluntários e concentrados de suas experiências e conhecimentos para alcançar objetivos comuns. Ou seja, nós trabalhamos dessa forma para que, em rede, juntos, unidos, nós alcancemos o nosso objetivo, que é qual? Segurança do paciente. Como que foi a criação da rede brasileira? Começou lá antes com a Rede Internacional de Enfermagem e Segurança do Paciente, criada a partir de reuniões internacionais no Chile, lá em 2005, onde estavam presentes representantes de vários países, inclusive do Brasil, a doutora Silvia Helena de Bortoli Cassiani. Depois, a doutora Silvia ainda foi representar em Washington. Em 2008, foi criada então a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, como uma iniciativa da Organização Pan-Americana de Saúde. Dessa forma, nós surgimos na época com alguns polos no Brasil: Polo São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul e o Polo Paraná. O objetivo maior da Rebraensp é disseminar e sedimentar a cultura de segurança do paciente nas organizações de saúde, sejam elas públicas, privadas, ambulatoriais, centros de imagem, odontológicos, laboratórios, né, escolas, universidades, organizações não governamentais, pacientes e familiares, com o intuito de prevenção de danos e fortalecimento das ações de assistência ao paciente. Nossos objetivos ainda são compartilhar as informações e os conhecimentos, identificar problemas, interesses e as prioridades relacionadas com essa prática, tanto na prática, na gestão, investigação e na educação. Promover essa articulação entre os membros, que os membros possam se reunir, estarem juntos e, com isso, compartilhar suas experiências. Ampliar e fortalecer as atividades de cuidado, ensino e pesquisa. Potencializar o desenvolvimento de investigações multicêntricas entre os membros. Compartilhar as metodologias, os recursos tecnológicos destinados às atividades de cuidado, gestão, educação, investigação, informação e toda essa cooperação técnica. Promover a produção e o uso intensivo de informação técnico-científico. A nossa rede, ela funciona com três mecanismos de coordenação. O grupo coordenador nacional, formado por enfermeiros de diversas partes do Brasil, são quatro, que fazem parte desse grupo coordenador nacional. Abaixo deles estão os polos, que têm o seu coordenador, abaixo dos polos estão os núcleos. E também nós temos um outro mecanismo que são as reuniões anuais. Nós temos geralmente, pós-pandemia, uma reunião virtual e uma reunião presencial. Ok? Como que fazemos para ser membros da Rebraensp? Membro pode ser enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem e demais trabalhadores da saúde interessados em participar, comprometidos com as finalidades e objetivos da rede e dispostos a contribuir com o seu desenvolvimento. Todos têm poder de voz, todos podem participar. Quando eu falo profissionais de saúde, terapeutas, fisioterapeutas, médicos, farmacêuticos, psicólogos, até mesmo engenheiros clínicos, pessoal da limpeza, da Copa, quem quiser participar e contribuir pode estar conosco ali. Advogados, hoje nós temos muitas questões, investigações e prontuários e tudo mais, onde os advogados estão muito presentes.
Então, todos têm poder de voz, todos podem estar ali contribuindo, nos auxiliando. Porém, somente os enfermeiros têm poder de voto e podem se candidatar à coordenação da rede. É o único momento em que somente os enfermeiros vão atuar. No demais, nós somos realmente uma rede, um grupo que coopera pela segurança do paciente. Então, temos o grupo coordenador estadual, que tem os polos e núcleos, e o grupo coordenador nacional. Quais são os critérios para se tornar membro da rede? Reunir as condições estabelecidas pelos membros da rede, que é a ficha de inscrição preenchida, ok? Eu mandei por e-mail, quem quiser pode me pedir no e-mail também a ficha, pode indicar pessoas e nós vamos aí formando essa rede também de contato. As declarações serão redigidas ao final de cada ano para o membro que comparecer às reuniões mensais. Ou seja, a declaração de comparecimento na reunião é uma coisa. Cada vez que forem as reuniões, todo mundo que for vai receber uma declaração de comparecimento assinada por mim. Porém, a declaração de membro é somente ao final do ano, após ter participado das reuniões que nós temos de rotina. Quais são as responsabilidades de um membro da Rebraensp? Participar das reuniões bianuais. Eu sei que é difícil, que elas não são aqui no nosso estado, ou elas são em São Paulo, ou elas. Geralmente uma é em São Paulo, uma é em outro local. Geralmente uma é presencial e a outra é virtual, mas pelo menos que participe virtualmente. Participar das reuniões mensais ou bimestrais dos seus núcleos. Participar da confecção do plano anual de trabalho, que geralmente acontece ali a cada 4 anos, organizado pela coordenação nacional. Difundir as atividades da rede. Apresentar a rede para novos membros. Mobilizar-se em programas e projetos. Como eu falei, nós temos 2 reuniões anuais. Essas reuniões elas acontecem, na maioria das vezes, uma virtual, uma presencial. Porém, nós temos também o congresso, que já vamos para o 4º Congresso Internacional da Rebraensp, que este ano vai acontecer no Rio de Janeiro, no mês de abril, 8, 9 e 10 de abril. As inscrições já estão abertas. Quais são as áreas estratégicas de trabalho baseado no plano de trabalho também da RENSEP, da Rede Internacional de Segurança? Formação em enfermagem e segurança do paciente, ou seja, nós queremos que dentro dos cursos de enfermagem, sejam técnicos ou de graduação, a temática segurança do paciente esteja presente. E também, aqui no Paraná, nós temos como meta que essa temática esteja presente em todos os cursos da saúde, não somente nos cursos voltados à enfermagem. Extensão às comunidades e sociedades, investigação e disseminação do conhecimento, políticas públicas, serviços de enfermagem e segurança do paciente, expansão e fortalecimento da rede. Nós estamos organizados com reuniões presenciais e online, o nosso grupo de estudo, Facebook, o site da Rebraensp, e-mail, Instagram e o nosso canal no YouTube. Segurança do paciente, primo non nocere. Primeiro, não causar dano. Isto é um lema. O que é segurança do paciente? Definida como a redução de risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde até o mínimo aceitável. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. É uma frase um pouco difícil às vezes de entender, porque risco desnecessário, de dano desnecessário, atenção à saúde ao mínimo aceitável. Mas por que nós colocamos isso? Porque somos humanos. E errar é humano. Nós erramos. Porém, erro é a falha de execução de uma ação planejada de acordo com o desejado ou o desenvolvimento incorreto de um plano. Porém, quando esse erro resulta em dano ao paciente, então ele se passa a ser um evento adverso. Como que tudo começou? Houve uma solicitação, uma pesquisa lá na década de 90, de 1990, sobre os erros que aconteciam nos Estados Unidos. E o relatório do Instituto de Medicina demonstrou que naquela época, na década de 1990, 98 mil pessoas morriam anualmente vítimas de erros médicos. Coloco entre aspas porque erros médicos não são erros só dos médicos, mas erros na saúde. Com isso, a OMS se mobilizou e em 2002 passa a priorizar as questões sobre segurança do paciente.
Em 2004, na Assembleia Mundial da Saúde, é criada então a Aliança Internacional de Segurança do Paciente para facilitar o desenvolvimento dessas práticas e políticas de segurança do paciente para todos os Estados-membros. E o Brasil é um Estado-membro da OMS. Aí nós vamos para as metas de segurança do paciente, que são 6, na verdade 7, porque a sexta meta ela está subdividida em 2. A portaria 529 de 1º de abril de 2013 do Ministério da Saúde institui o Programa Nacional para a Segurança do Paciente. Então isso é muito importante, porque a partir de então isso passa a ser algo regulamentado dentro do território nacional. Nós fizemos uma enquete, né, que eu lancei uma enquete lá no Google Form e os membros da Rebraensp aqui de Curitiba responderam. Então, nós temos a maioria são enfermeiros, a maioria tem especialização, alguns têm mestrado, 9,3% doutorado, a maioria trabalha em instituição pública, outro tanto em instituição privada e alguns, então, trabalham como autônomos. Quanto à atuação, grande maioria também está na gestão dos nossos membros ali, tá? E 27,9% na assistência hospitalar. Quando se pergunta se a instituição que você trabalha possui núcleo de segurança do paciente, 90,7% disseram que sim, 9,3% não. Acredito que sejam as instituições de educação. Quando pergunto também se conhecem as metas internacionais, apenas uma pessoa disse que não conhecia. Dessas metas, os que conhecem, quais então que eles consideram de mais difícil de implantar? Sempre quando nós trabalhamos dessa forma, nós vemos que a comunicação é a meta mais difícil. Né? Nos nossos colegas, eles ainda responderam a higienização das mãos, segurança na cadeia medicamentosa, cirurgia segura. Então, aqui nós temos o gráfico, né, de como que ficou essas nossas respostas. A primeira meta, então, é identificar corretamente o paciente, né? Tem que ter uma pulseira de identificação, algum tipo de identificação que tenha no mínimo 2 identificadores. Lembrando que a pulseira não é um adorno, ela está ali para ser conferida. A identificação do paciente deve ser conferida. A segunda meta, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Eliane, isso é difícil. Comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entende. Então, o que eu estou falando aqui tem que ser bem entendido por você aí do outro lado. É um processo recíproco, uma força dinâmica capaz de interferir nas relações, facilitar e promover o desenvolvimento e o amadurecimento das pessoas e influenciar nos seus comportamentos. A terceira meta, melhorar a segurança na prescrição medicamentosa. Lá, no século passado, já foi-se que 7.000 pessoas morriam anualmente nos Estados Unidos, vítima dos erros relacionados à administração de medicamentos. Acredito que no Brasil essa seja a meta menos notificada. Se lá que notificam eram 7.000 e aqui, né, que nós quase não notificamos os erros de medicamento por medo. Isso falaremos em outras apresentações. Mas vocês podem ver ali, aquele primeira figura daqueles 2 frascos iguais se referem àquele caso que foi trocado vaselina com soro. O hospital, ele manipulava esses produtos, sabe? Chega aquele galão de soro, aquele galão de vaselina e com técnicas assépticas elas são fracionadas. Porém, o mesmo frasco, o mesmo vidro, a mesma coloração, a mesma etiqueta. Porém, na outra figura ali, não é o hospital que manipula, é o laboratório que entrega daquela forma. Ali são 2 medicamentos comumente usados nas patologias respiratórias, nas insuficiências respiratórias, o Berotec e o Atrovent, o Ipatop e o Fenoterol. O que aconteceria numa prescrição infantil de 2 gotas de Berotec ou Fenoterol, 20 gotas de Atrovent ou Ipatrópio e eu colocasse 20 gotas de Berotec em vez das 20 de Ipatrópio? O que ia acontecer? Em vez das 20 de Voltaren? Aconteceria que prepare o leito da UTI se tiver dado tempo de salvar o paciente. Temos ali as ampolas, né, de pirona, furosemida, todas também com a mesma coloração, o mesmo formato, a mesma escrita. Ali vocês podem ver mais de 8 torneirinhas ali, né, ligadas ao acesso do paciente. Muito fácil de eu me confundir. E vem o cansaço da equipe.
A quarta meta, assegurar a cirurgia em local de intervenção e procedimentos e pacientes corretos. Lá em 2010, já se falou que 48% dos eventos adversos estavam relacionados aos procedimentos cirúrgicos e anestésicos. Porém, de 30% a 50% desses eram evitáveis. Quinta meta, higienizar as mãos para evitar infecções. Gente, essa para mim é prioridade. As nossas mãos carregam micro-organismo, carregam tudo que vai de mal depois, que vai causar infecção. Então temos que ter muito cuidado com as nossas mãos. A Anvisa coloca lá o protocolo, está lá descrito o protocolo de higienização de mãos, onde fala unhas naturais, curtas e limpas. Eu deixo para vocês o que vocês entendem por naturais, curtas e limpas. No outro momento vamos estudar sobre isso. Temos os 5 momentos de higienização das mãos, tanto para um leito adulto quanto para um leito neonatal. A última meta, reduzir o risco de quedas e lesão por pressão. Ali ainda está úlcera, mas não se usa mais úlcera, usamos lesão por pressão, porque lesão é aquela primeira epidemia que vai tornar-se depois, mais tarde, talvez uma úlcera, talvez mais tarde a utilizada escara que tanto se falava lá, aquela necrose. E a prevenção de quedas. Podem ver naquele leito ali, aquela grade está correta? Nós vemos vários leitos assim. Qualquer criança passa por aquele vão, um paciente emagrecido passa por ali. Janelas também tem que ter muito cuidado. Então vamos trabalhar. Está aqui o nosso cronograma das nossas reuniões presenciais para o ano de 2025. Teremos uma reunião extraordinária de confraternização e temos então em abril o evento de segurança do paciente. Conto com vocês, faço as inscrições, está um preço acessível, Rio de Janeiro, muito lindo, em abril, clima agradável. Nós fizemos durante a nossa primeira reunião, que foi dia 24 de janeiro, uma dinâmica de dificuldades e desafios, onde os participantes escreveram, né? E colocaram no cartaz. E daí eu fiz, a partir dali, um compilado. E os temas mais colocados ali, que pude tirar para nossos grupos de estudo, foram higienização das mãos, cirurgia segura, paciente seguro, que é o que está sendo trabalhado no Hospital de Saúde Mental, comunicação. Nós vamos trabalhar de início com revisão integrativa para que vocês que estão distante da academia há muito tempo não trabalham com pesquisa, comecem a ter esse gosto para publicação e tudo mais. Então vamos começar com revisão integrativa. E teremos aqui sempre disponível no YouTube as nossas aulas online. Obrigada a todos que estão nos assistindo nesse momento. Aí estão novamente os nossos links, estão lá nos primeiros slides também. Conto com vocês para que estejam conosco participando da Rebraensp Núcleo Curitiba.